Muito bem, então nós vamos ver nessa lição os conceitos que são associados, algumas das características da Dependency Properties e também qual que é o projeto, o componente que a gente vai ver na sequência, o desenvolvimento, em que a gente utiliza essas propriedades. Muito bem, Dependency Properties, então, ele tem algumas características e, na verdade, ela comporta-se como uma propriedade normal do framework WPF. Então, no WPF, no framework, a gente tem diversos componentes. Estes componentes eles têm propriedades, né, que são as propriedades que a gente usa para configurar o componente. Como, por exemplo, no Data Grid a gente tem o item source e assim por diante, né, são inúmeras as propriedades. Então, essa propriedade específica que nós vamos criar, ela comporta como uma dessas propriedades, ou seja, uma propriedade normal. E por ser uma propriedade normal, ela sofre, ou ela tem toda a infraestrutura do framework WPF por trás, ok? Ela é uma propriedade estática e que tem todo o suporte dessa infraestrutura do WPF. Por ela ter esse suporte nessa infraestrutura, ela tem então o apoio desse sistema de propriedades do WPF. Esse sistema de propriedades inclui então diversas funcionalidades. Entre elas a gente tem a validação, notificação, entre outras funcionalidades que o framework, o WPF oferece para as propriedades, tá certo? Muito bem. Sabendo disso, qual que é o nosso componente, o que o nosso componente vai fazer, qual que é o problema que o nosso componente tem que resolver, né? Então, o nosso problema é o seguinte, a gente precisa de um componente que seja específico para exportação de dados de um data grid para um arquivo. Essa exportação tem que ser feita para diversos formatos, tá? Então, como solução para esse problema, a gente vai, nesse treinamento, desenvolver o botão que recebe como parâmetros o formato de saída do arquivo e o data grid que armazena os dados. Esses dois parâmetros aqui vão ser os parâmetros que vão ser associados ao nosso botão personalizados por meio das Dependency Properties, ok? Muito bem. Quais formatos que nós vamos fazer a exportação? Inicialmente a gente vai fazer para 4, ou melhor, neste treinamento nós vamos fazer para 4, Excel, formato RTF, TXT e CSV, mas futuramente não é complicado a gente estender a nossa solução, o nosso componente, para exportar para outros formatos, como por exemplo PDF, Doc e assim por diante, ok? Ressaltando que para o formato Excel e para o formato RTF, nós vamos utilizar dois componentes específicos para isso, né, que é o NPOI e o NRTF-Tree. E para TXT e CSV, nós vamos utilizar o próprio System.io que compõe o .NET. Tá, ok? Na sequência, então, nós já vamos entrar na análise dos nossos fontes.